Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. O caminho nosso de hoje é enriquecido ao celebrarmos hoje o dia da apresentação de Nossa Senhora. É ao redor dela que aqui nos reunimos para proclamar a palavra e aprendermos dela essa lição da interpelação que precisamos pela palavra de Deus, como o diálogo amoroso dele conosco, receber em nosso coração para nos abrir ao bem e à verdade. Não tem outro caminho para que nós possamos aprender, ser tocados, interpelados e compreender o caminho novo, senão pela força da palavra de Deus. Por isso, ao redor da amada Mãe Maria, que é apresentada, tomo da carta encíclica do Papa São João Paulo II, Redemptoris Mater, sobre a Mãe do Redentor, o que ele nos diz, enriquecendo-nos para proclamar a palavra e viver a festa hoje da apresentação do Senhor. Ele diz: graças ao vínculo especial que une a Mãe de Cristo à Igreja, esclarece-se melhor o mistério daquela mulher que desde os primeiros capítulos do livro do Gênesis até o Apocalipse acompanha a revelação do desígnio salvífico de Deus em relação à humanidade. Maria, de fato, presente na Igreja como Mãe do Redentor, participa maternalmente naquele duro combate contra os poderes das trevas que se trava ao longo de toda a história da humanidade. É em virtude desta sua identificação eclesial com a mulher vestida do sol, como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 12, pode dizer-se que a Igreja alcançou já na Virgem Santíssima aquela perfeição que faz que ela se apresente sem mancha nenhuma. Todavia os cristãos, levantando os olhos com fé para Maria, ao longo da sua peregrinação na terra, continuam ainda a esforçar-se por crescer na santidade. Maria, excelsa filha de Sião, ajuda a todos os seus filhos, onde quer que vivem, como quer que vivam, a encontrar em Cristo o caminho para a casa do Pai. Por conseguinte, a Igreja mantém toda a sua vida uma ligação com a Mãe de Deus que abraça no mistério salvífico o passado, o presente e o futuro, e venera-a como Mãe espiritual da humanidade e advogada na ordem da graça. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus diz: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amado e amada de Deus, a apresentação de Maria inspira-nos à obediência que somos chamados como filhos e filhas de Deus, filha que ela é, a prestarmos ao nosso Deus. Uma obediência amorosa e libertadora, infundindo em nossos corações, por sua graça, a convicção de que estamos no coração do mundo para fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é de verdade a nossa marca, aquilo que de fato nos confirma na identidade de filhos e filhas de Cristo. Por isso essa passagem nos explicita essa perspectiva tão importante para nós. Jesus estava falando às multidões. Mãe e irmãos vieram e estavam do lado de fora procurando falar com ele quando ele foi informado: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Ele faz uma pergunta exatamente para que a resposta mostre a grandeza da figura da mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estende a mão para os discípulos e disse: eis minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Neste dia da apresentação de Nossa Senhora, é oportuno compartilhar a riqueza dela dos sermões de Santo Agostinho, quando ele diz: prestai atenção, rogo-vos, naquilo que Cristo Senhor diz, estendendo a mão para seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos.
Quem faz a vontade de meu Pai que me enviou, este é meu irmão, irmã e mãe. Acaso, comenta Santo Agostinho, não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, que creu pela fé concebeu, foi escolhida dentre os homens para que dela nos nascesse a salvação, e que foi criada por Cristo antes que Cristo nela fosse criado? Sim, é a resposta. Ela o fez. Santa Maria fez totalmente a vontade do Pai e por isso mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe do Cristo. Maior felicidade gozou em ser discípula do que mãe de Cristo. Assim Maria era feliz, porque já antes de dar à luz o Mestre trazia-o na mente. Vede se não é assim como digo, diz Santo Agostinho. O Senhor passava acompanhado pelas turbas, fazendo milagres divinos, quando certa mulher exclamou: bem-aventurado o seio que te trouxe, feliz o ventre que te trouxe. O Senhor, para que não se buscasse a felicidade na carne, que respondeu: muito mais felizes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam e a põem em prática. Também aqui é Maria feliz, porque ouviu a palavra de Deus e aguardou. Guardou a verdade na mente mais do que a carne no seio. Verdade Cristo, carne Cristo, verdade Cristo na mente de Maria, a carne de Cristo no seio de Maria. É maior o que está na mente do que o que é trazido no seio. Por isso, supliquemos a Deus a graça de ouvirmos a sua palavra diariamente e por ela sermos transformados, fazendo-nos de nós verdadeiros proclamadores da palavra pela força do testemunho. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira